Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos. Aula para você do 7º ano. Mas antes de começar a falar da nossa equipe, meu parceiraço está comigo hoje, o Danley, o homem do passinho, tá? Daqui a pouco a gente faz uma dança. Eu não, ele vai fazer. E você não está visualizando, mas ele está conosco, nosso Ronaldão. Ronaldo é o nosso parceiraço, você não está visualizando, tá? Mas ele está aí. Ele faz parte da nossa equipe, tá? Fechadaço? Então vamos lá estudar linguagem algébrica, variável e incógnita, aula de número 2. Mas antes disso, não esquece. Está no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Resolve nossas questões, tira uma selfie lá, né? Dá um print, manda pra gente aí, pra gente poder premiar vocês. Tem coisas maravilhosas que o Robertão vai trazer para você. E o Robertão tá aumentando a equipe dele agora, tá chegando gente e vai ser muito bom. Fechou? Vamos para nossa videoaula direto agora. Vou falar como sempre, né? A gente vai iniciar com a história da matemática para que você não esqueça que essa disciplina, ela não é só números, ela não tem a ver só com modelos abstratos matemáticos, ela tem a ver com a sociedade, ela cresceu junto da sociedade. Então, nossa matemática, ela é cotidiana. Nossa matemática, ela faz parte da nossa vida e não tem como deixar de fora. A álgebra é algo muito novo, cria-se modelos abstratos de mundo, mas esse mundo é real pra gente, tá bom? Vamos lá, primeira referência sobre equação, ela está no livro, um dos livros mais antigos de matemática. Deixa eu contar só um segredo para vocês, sério mesmo, tá? Papo bem sério. Esse livro aí chamado Papiro de Rind, tá? Na verdade ele é um papiro de aproximadamente 40 centímetros de largura por 5 metros de comprimento. Na grande verdade, é tido como um dos primeiros livros de matemática, mas só tem receitas, tá? Receitas ou construções de templos ou algo muito similares. Olha que coisa interessante. O livro mais importante da matemática traz receita. Ó, é show, né? Você do 7º ano nem imaginava disso. Estou trazendo para você de primeira mão, tá? Bom, tá aí a imagem, um pedacinho, um recorte desse grande livro de matemática que traz a linguagem algébrica. Você tá vendo aí, ó, um triângulo onde eles montavam as construções, tanto dos templos como construções para fazer as orações aos seus deuses. Tudo isso era metrizado. Aí eles precisavam, claro, né, fazer os modelos matemáticos e usava-se linguagem própria para isso, tá bom? O X, o Y será colocado e é por isso que a gente está trazendo para você, claro, essa aula muito interessante. Os gregos resolviam as equações usando geometria, você já sabe disso, tá lá no teu livrinho de matemática. Contudo, nós vamos encontrar outros itens. Se você quiser pesquisar um pouco mais, entra aí na internet ou então vai em uma boa biblioteca da tua escola que tem lá um livro de História da Matemática que você vai adorar, tá bom? Bom, dentro da História da Matemática, ainda falando sobre linguagem algébrica, né, nós podemos falar que foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso, né, na resolução das equações. Essas coisas interessantes que vão surgindo ao longo do tempo. Para representar o valor desconhecido, né, em uma situação matemática, ou seja, em uma equação, os árabes chamavam o valor desconhecido da situação de coisa. E coisa, na linguagem árabe, chama-se chai, ou seja, x a y. Olha que coincidência, coincidência não, né? Olha o X e o Y apresentado aí como incógnita para vocês, tá bom? Então, em árabe, coisa é pronunciada como chai, e aí daí surge o X com a tradução simplificada da palavra coisa em árabe. Então, valor desconhecido, coisa e outras variáveis podem atribuir tanto a essas letras. Você pode usar qualquer uma, mas a gente adora usar essas duas. Isso é verdade. Vamos lá! Para você ainda, a história da matemática, eu tenho que falar do Al-Khwarizmi, ou seja, um dos grandes matemáticos que, na verdade, escreveu um livro em sua época, lá por meados de 800 depois de Cristo. Então, é a obra Álgebra. Ele fez e possivelmente originou o termo álgebra a partir disso, né? E ele fez
um acumulado, ele juntou um monte de documentos e montou um livro próprio. Por isso que saiu aí na história e ficou marcado. Então, ele escreveu seu livro usando apenas letras, ele não representou nada, não, só escreveu, tá? Até as continhas ele escrevia. Então, foi o primeiro passo, um dos primeiros passos para a gente entender sobre álgebra. Tranquilo? E aí, até os números foram escritos em palavras, tá? Em vez de símbolo. Mas depois dele, claro que outros vieram e mostraram. Aí eu vou dar um salto aí na história, muito longo por sinal, e já na Idade Média, saindo de uma coisa bem distante aí, em 1202, o italiano Leonardo de Pisa, apelidado de Fibonacci, escreveu Liber Abaci, ou seja, o livro do ábaco. Ábaco é um instrumento que é utilizado para a contagem. Lembra dele? Aqueles que tinham as barrinhas, ou o ábaco, que também é utilizado como soroban. Soroban tanto para aqueles que têm baixa visão ou cego, ou então aqueles que queiram aprender, que é um soroban usado lá no Japão, muito interessante para acelerar o processo de raciocínio de cálculo, todos eles oriundos do ábaco, que na história da matemática era chamada de abax, tá? Que na verdade era traduzido como caixa de areia, só isso, porque se escrevia na areia naquela época. Tranquilo, então? Vamos lá. Esse livro do ábaco é uma obra que abrangia a aritmética e a álgebra, revelando uma forte influência de algarismo ligado a esses dois campos, tá bom? Saindo então da história da matemática, vem comigo para você aprender o que é uma variável. Agora você já sabe que variável é oriundo da palavra chai, de coisa. Então, variável é um valor desconhecido, mas ela tem sua especificidade, tá bom? É uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, se eu tenho um termo, né, eu tenho uma equação, a equação é formada por variáveis. Seja ela por igualdade ou por diferença, ou por maior, menor que. Não tem problema se eu usar essas relações, desde que as variáveis estejam presentes. Quando a gente está estudando um pouquinho mais à frente lá, a gente vai aprender mais coisas sobre variáveis. Então fica ligado aí, tá? Chamamos a expressão algébrica toda expressão que há letras representando números. Deu para entender? Tá claro isso para você? Então, toda vez que tiver uma letra e ela vai representar um número, nós vamos chamar isso de expressão algébrica. Tranquilo? Essas letras são variáveis que podem assumir diferentes valores em situações analisadas. Tranquilo? Vamos lá então. O que é ainda a variável? Né? O que a gente tem ideia do conceito de variável? É possível estimar um número de um calçado de uma pessoa conhecendo o comprimento do pé? Bom, se você não conhece o tamanho do seu pé, você vai calçar o tênis, o sapato, para verificar se cabe ou não. Agora, se você consegue medir o tamanho do seu pé, você sabe exatamente qual é o tamanho do calçado. Mas como você sabe? Pelo número? Não, o calçado tem um número que é um código. Então aí, vamos supor que seu pé tivesse 25 centímetros, ou 26. Essa é a imagem, tá bom? Medimos o tamanho do pé em centímetros, tá aí 26. Mas se eu não sei o tamanho do meu pé, como é que eu vou encontrar o calçado que cabe perfeitamente? Vai fazer testes, né? Vai ficar testando. Trazemos para vocês, então, uma fórmula que a gente utiliza, que é uma fórmula algébrica para calcular o tamanho do seu pé em função do calçado que você vai utilizar. Isso para qualquer ser humano. Então, essa fórmula aí, ó, número do calçado é igual a 5 vezes o tamanho do pé, mais 28 sobre 4. É um modelo matemático para se encaixar perfeitamente com o tamanho do seu pé em função do próprio calçado, tá bom? Esse número aí é o calçado. Se você calça 36, então o número 36 vai estar relacionado a 5 vezes o tamanho do seu pé, mais 28 sobre 4. Se você fizer a continha certinha, vai calcular exatamente o tamanho do seu pé para quem calça o número 36, por exemplo, tá bom? Então, na fórmula N representa o número do calçado e P o comprimento do pé. Tranquilo?
Vamos ver um exemplo agora, esse para o tamanho do pé 26, vem comigo então, vou substituir o tamanho do pé por 26, então eu vou ter 5 vezes 26, que vai dar 130, tá tranquilo até aí? 5 vezes 26, 130. 130 mais 28, vai dar quanto? 158. Ao dividir por 4, eu vou ter aproximadamente 39,5. Então você vai comprar um calçado entre 39 e 40. Por isso que a sandália às vezes tem 39/40. Começou a entender? Porque nem sempre o tamanho do seu pé é exatamente um número inteiro. Ele é 39,5, 39,4, 39,2. Pode dar uma variação imensa a partir da vírgula. Então, o seu calçado, se você for comprar, vai ser 39,40. É melhor comprar 40, um pouquinho mais folgado, não? Para não ter problema com calo. Se liga aí, tá? Então segue comigo, podemos arredondar o valor obtido para o número natural. Seguinte, né? É claro, se lembrando que se a gente fosse fazer arredondamento desse número aí, o 5 trava, então a gente vai fazer um arredondamento grosseiro. O calçado mais próximo seria o 40, né? Tá 39 aí, mas vai ficar apertado. Pode ter certeza, vai dar calo, arredonda para 40, tá bom? Vamos comigo. A fórmula, ela é bem clara. Na linguagem algébrica, o número do calçado é o termo desconhecido. E o P está em função da incógnita, né? Que é a variável que deverá ser encontrada para solucionar a equação. Não esquece, esse P, ele é independente, porque eu não sei o tamanho do pé das pessoas. Então, ele é um valor independente. Já o número aí, ele tem uma variação maior, o número do calçado, tá bom? Então, fizemos esse teste aí e deixamos 39, mas pode arredondar para 40, que é melhor para ficar mais tranquilo. Então, a ideia de variável é essa aí. Chamamos de expressão algébrica toda expressão em que há letras representando números. Por favor, não esquece disso, tá? Essas letras são variáveis que podem assumir diferentes valores em situação analisada. Já falou sobre isso, estou só repetindo para você não esquecer. E o exemplo que a gente usou foi o termo desconhecido da fórmula do tamanho do pé de qualquer ser humano, com a incógnita sendo o tamanho do pé, que é a variável independente, tá bom? Aí, ó, na linguagem algébrica eu vou trazer para vocês essas brincadeiras que vocês têm aí no WhatsApp. Muito legal, né? Quem não já recebeu por esses aplicativos ou outros um desafio de matemática? Maçã mais maçã igual a 30. Quanto vale uma maçã? É claro, né? Se 3 maçãs somadas valem 30, eu posso supor que cada uma delas seja 10. Fica mais fácil, né? Não é não? Então, beleza. Então, eu já tenho o valor da maçã. Maçã mais essas 8 bananas igual a 18. Então, se eu tenho 10 mais 8 vai dar 18, 8 bananas vai dar 18, é claro que cada banana vale 1. Então, a primeira resposta eu já tenho. Maçã vale 10 e a segunda também. As bananas, cada uma banana vale 1. Fechou? Olha como a linguagem algébrica é interessante. Porque agora eu não tenho um X, eu não tenho um Y. Eu tenho frutas. Gostaram? Então, vamos para o terceiro item. Eu tenho 2, né? 2 ou 4? Eu acho que são 2. 2 bananas menos 2 bandas de coco. Para quem não sabe, coco normal. Então, cada banda vai valer, né? Cada banda vai valer 1, porque eu tenho 2 bananas que valem, na verdade, 4, né? 4 bananas, isso aí. Não dava para ver direito não, desculpa, tá? 4 bananas menos 2 bandinhas de cocos vai dar 2, ok? Então, 4 menos 2 para dar 2, cada banda vale 1. Se liga aí, ó. Cada banda, o coco inteiro vale 2, tá bom? Fechou? Então, eu tenho uma banda de coco, que é 1, mais uma maçã, que é 10, e eu tenho 3 bananas. Se ligou aí? Não é pegadinha não, tá? 3 bananas. Então, 1 mais 10, 11, mais 3, 14, ok? Fechou? Agora você sabe utilizar a linguagem algébrica. E o meu amigão aí, Ronaldo, já me disse que a gente chegou na metade da nossa videoaula. Vamos seguir? Porque tem coisa muito boa para você. Ainda desafio, ó. Trouxe um desafio agora muito melhor. Se liga aí você que está no 7º ano, que o desafio agora é geométrico. Vê que coisa legal. A álgebra é tão interessante que ela traz
Figuras, ela traz letras, símbolos e agora a gente está com figuras geométricas. Ela trouxe anteriormente frutas. Olha que coisa legal. Agora, quadrado mais triângulo igual a 14. A gente tem ideia do que cada um vale? Não dá, né? Preste atenção. O quadrado pode ser 14 e o triângulo 0. O quadrado pode ser 13 e o triângulo 1. Olha, inúmeras possibilidades. E pode ser o contrário também. O triângulo 0 e o quadrado, né? O triângulo 14 e o quadrado 0. Podia inverter, tá? Então, veja o número de possibilidades. Eu não sei como resolver esse problema. Tanto um quanto o outro pode ter vários valores. Então, até aí eu não sei nada. Que legal, né? Começamos agora com a questão que você não tem como solucionar de primeira. Então, a gente vai para o segundo item, tá? O triângulo vezes o hexágono vai dar 30. Olha como diminuiu minhas possibilidades, ó. 2, 3, 5 e 6 são múltiplos de 30, então já diminuíram as possibilidades. Se antes eu tinha de 0 a 14, agora eu só tenho essas 4 aí, ó. 2, 3 e 5 e 6, né? E mesmo assim, não tá fácil. Vamos para o terceiro item. Será que eu consigo resolvê-lo? Vamos lá. Hexágono vezes 7 vai dar 35. É claro que o único número que pode representar o hexágono é o 5, porque 5 vezes 7 dá 35, e porque 35 dividido por 7 vai dar 5. Então já conseguimos descobrir qual é o valor que representa o hexágono. Ele vale 5. Então vamos subir agora? Ele vale 5, eu vou botar ele 5 lá em cima. Então é claro que o triângulo para valer 30 só pode ser 6, né? Porque 6 vezes 5, 30. 30 é divisível por 5. Então o triângulo também já foi encontrado. Agora foi o contrário, a gente começou do último para o começo. Então se o triângulo vale 6, é claro que o quadrado só pode valer quanto? 8, porque 8 mais 6, 14. Tranquilo até aí? Não, né? Tem um desafio melhor para você. Quanto é hexágono vezes triângulo vezes quadrado dividido por 3, mais 3 vezes o hexágono. Vamos substituir? 5, 6 e 8. Do jeito que você fizer aí vai dar certo, desde que você não use a soma, tá bom? Não esquece. Primeiro vamos fazer multiplicação. Pode dividir, pode simplificar, se você quiser aí o 6 por 3, tá bom? Tranquilo aí? 6 dividido por 3 dá 2 e o 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 5 vezes 2, tá aí ó, no cantinho, acompanha comigo. 5 vezes 2 vezes 8, depois eu somo com 3 vezes 5, tá tranquilo? 5 vezes 2 dá 10 vezes 8, 80, 80 mais 15 vai dar 95. Olha como ficou fácil agora esse desafio. Ufa! Grande, não foi não? Eu gostei, tá? Vamos lá para a atividade. Temos tempão ainda? Temos tempo? Vamos lá então. O Ronaldão já deu aí a resposta para mim. Tem tempo, então devagarinho para você entender mais uma questão. Estou usando uma questão algébrica de balança, tá? Que é a igualdade de balança de dois pratos. Os pratos são em equilíbrio, então você observa que a balança é em equilíbrio. Qual é a massa do queijo? Preste atenção comigo, ó. Tem 3 queijos num prato, no lado esquerdo, tem um queijo do outro lado, mais um peso de 0,8 kg, tranquilo? Ok? Aí você vai montar aquela equação, né, que o professor ensina para você de forma algébrica, né? Queijo mais 0,8 quilos, né? E do outro lado 3 queijos. Tranquilo até aí? Aí a gente faz a igualdade, né? 3 queijos, eles são iguais a 1 queijo mais 0,8 quilos. Fechou? Aí eu passo esse queijo, esse Q para o outro lado, e ele estava mais, vai ficar menos, vai ficar 3 queijos menos 1 queijo igual a 0,8. 2 queijos é igual a 0,8. Esse 2 estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com queijo é igual a 0,8 dividido por 2. E aí, finalmente, eu descubro que o queijo, ele pesa, um queijo, né, uma fatia dele pesa exatamente 0,4 gramas. Tranquilo até aí? Mas presta atenção, dava para resolver essa questão mais fácil, tá? Sem fazer essa conta grande. Observa, se eu tirasse um queijo de um lado e eu tirasse um queijo do outro, eu ficaria com 2 queijos igual a 0,8. É claro que eu ia dividir por 2 e eu obter 0,4, tá vendo? Então tem 2 formas diferentes de resolver. Na verdade, tem mais formas. Nós estamos mostrando apenas 2 para vocês, tá?
Se liga, pode usar a lógica, tá tranquilo aí que fica muito mais fácil. Ou faz de um jeito ou do outro. É claro que deixe claro essa resposta aí de eliminar, tirar um queijo de um lado e tirar o do outro, para poder ficar claro, tá bom? Mas o raciocínio é o mesmo e a resposta também. Vamos lá. Segunda questão, usando balanças novamente. Observe duas balanças em equilíbrio. E aí, se chamarmos de x e y as massas de cada fruta, como escrever com os símbolos matemáticos a igualdade, né? Uma igualdade que representa a situação dessas balanças. Qual é a massa de cada fruta, ok? Então vamos lá, a pera. Vamos chamar, tem a pera e tem a maçã, não é isso? Então vamos lá. Vou chamar a pera de x, vou chamar a maçã de y, tá? Se você quiser trocar, não tem problema. Não tem problema nenhum, ok? Vamos lá. Então, primeira equação. X é igual, uma pera é igual a uma maçã mais 100 gramas. É o que está lá na balança, tá vendo em cima, devagarinho? Viu aí? Tá? Tá tranquilo? Então, beleza. A segunda equação. 2 maçãs mais 100 gramas é igual a 220 gramas. Estou somando lá, tá? 200 mais 200 tem um 20 no meio ali. Fechou? Aí a gente tem as duas equações, tá? Como resolver? Vamos lá? Troca o x que está na equação, né? A gente vai trocar, ou o y que está na equação, pelo valor. Vamos escolher, olha, 2y, ou seja, 2 maçãs, mais 100 igual a 200. Quem é y? Vamos passar logo esse 100 para o outro lado. Ele está positivo, vai ficar negativo. Não esquece, por favor, da troca do sinal, tá bom? 2y é igual a 220 menos 100, que vai dar 120, né? Aí se eu tenho 2 maçãs, quero saber só o peso de uma, eu vou dividir por 2, esse 2 passa para o outro lado, dividindo, ele estava multiplicando, passa dividindo, a maçã vai ser igual a 120 dividido por 2, a maçã vai dar 60 gramas. Fechou? Tranquilo. Achou a maçã? Vai lá na outra equação e substitui, cara, simples assim. 2 minutinhos para a gente terminar, presta bem atenção, tá? Vou pegar x igual a y mais 2 e trocar y por 60. Porque agora eu já sei que a maçã vale 60. Tranquilo? Vem comigo, ó. Colocando no lugar do y 60, eu vou ter 60 mais 100, 160 gramas, pronto. A pera é muito pesada, né? Tem uma massa terrível. Fechou a questão para você? Agora vamos lá. Não esquece, ó. Tá acabando nossa videoaula. Falta pouco, eu vou resolver rapidinho essa terceira questão, tá? Desconsidere esse quadradinho aí, que isso aí faz parte. Não faz parte do nosso slide, é acidente de trabalho. O número mais 10 é multiplicado por 4 e o resultado é igual a 100. Vamos montar essa equação? Qual é a equação representada? O número mais 10 multiplicado por 4 é igual a 100. Olha a equação montada aí. Se liga, tá? Não esquece de colocar os parênteses para ajudar. Qual é esse número? Vamos fazer a distributiva? Vou multiplicar 4 por x, depois multiplicar 4 por 10, chamada de distributiva, tá? 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 10 dá 40, 4x mais 40. Passa esse 40 para o outro lado. Ele está mais, vai menos, tá? Não esquece, por favor. Então, 4x é igual a 100 menos 40, 4x é igual a 60. Passa esse 4 dividindo o 60 e aí x vai ser 60 dividido por 4, vai dar exatamente 15. Pronto, simples assim, ó. Tranquilão? Foi fácil. Temos tempo ainda, Ronaldão? Não tem tempo? Vou deixar essa questão para você e um desafio, tá? Não esquece de resolver e mandar pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, por favor, manda aí. Tem novidades e promoções para vocês. Tem um livro meu que Robertão vai distribuir para quem responder essas questões de mandar no Instagram. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula.